Olá, tudo bem? Meu nome é Márcia, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho, né? Mais precisamente o capítulo 16 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 16 item 9, tá? E assim, vai ser mais um papo mesmo, né? Uma conversa, né? Eu vou fazer a leitura do Evangelho para a gente. Quem quiser acompanhar, inclusive, pode acompanhar aí de casa, é bem bacana. Se vocês puderem acompanhar, que a gente vai raciocinando juntinho, né? E antes de mais nada, para assim energizar o nosso ambiente, deixar o nosso ambiente assim bem favorável para o nosso estudo de hoje, vamos mentalizar, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e da melhor forma que você achar que é melhor, ou fechar os olhos ou não, enfim, vamos mentalizar, né? E agradecer por esse momento, tá bom? Então, Senhor Jesus, digníssimo Mestre, Pai amado, estou aqui hoje, nesse momento, em agradecimento por estarmos juntos, falando em Teu nome, falando sobre tudo que o Senhor deixou para a gente, como ensinamento, como exemplo, e que a cada dia nós temos uma grande oportunidade de colocar em prática, Senhor. Que nós possamos nesse momento ser intuídos pelos grandes amigos de luz do plano espiritual, que todos aqueles irmãozinhos também desencarnados, que se achegaram aqui hoje para aprender conosco também um pouquinho, alguns deles também para nos intuir da melhor maneira, que eles também possam ser agraciados com a sensação, com o aconchego do Teu divino amor, Pai. Que todos nós hoje, agora, a humanidade inteira, possa sentir todos os fluidos caindo sobre cada um de nós, fluidos de paz, de sabedoria, de ternura e de paciência, Senhor. E por esse motivo eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso de estar em comunhão com o Senhor. Em face a essa nossa prece do início ao nosso estudo do dia de hoje, que o Pai permita que assim seja. Graças a Deus. Pois então, né? Hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre o capítulo 16, desculpe, item 9, que é na verdade, a continuação do capítulo 16, que diz: não se pode servir a Deus, né, e a Mamon, né? Não se pode servir tanto ao lado espiritual, quanto a gente não pode servir só ao lado material. Os dois têm que, de uma certa maneira, estar ali em afinidade, em comunhão, lembrando sempre que nós estamos aqui enquanto espíritos, tendo uma experiência material, mas nós não somos daqui, né? Nós temos uma pátria espiritual e que nos aguarda, né? Quando nós passarmos dessa para lá, quando todos nós desencarnarmos, o que nós vamos dizer, né? O que nós vamos dizer? É isso que diz um pouquinho esse item 9. Eu vou ler assim bem rapidinho mesmo, para a gente ter uma ideia, né, do que a gente vai conversar hoje aqui. Então, esse item 9, ele fala, na verdade, da verdadeira propriedade. Ele vai nos dizer, né, vai nos mostrar que propriedade é essa? Qual é a verdadeira propriedade? Será que existe realmente uma verdadeira propriedade? Qual é? É a da matéria? É a do dinheiro? É a do amor? É a da paciência? Que matéria é essa? Que verdadeira propriedade é essa? Né? Então, o Evangelho, eu costumo dizer que o Evangelho, ele não são palavras apenas que estão escritas aqui.
são vozes muito vivas, né? O Evangelho, ele é tão real, ele é tão vivo, tão atual, que a cada dia que a gente abre o Evangelho é como se a gente nunca tivesse aberto, porque ele sempre tem algo novo a nos dizer, que nós não tínhamos capacidade ainda de perceber, mas que estava aqui, a gente só não conseguiu. Cada um no seu tempo, não é assim que a gente aprende? Cada um no seu tempo. Não adianta ficar empurrando, não adianta ficar batendo. É com o tempo, com calma, mas com persistência, né? Com persistência, com vontade de aprender. Porque tudo que está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele está aqui não mandando a gente fazer. Você não tem que fazer isso, Márcia, você não tem que fazer aquilo, Márcia. Não, ele não fala de... Em nenhum momento a gente vai escutar isso aqui, a gente vai ler isso aqui. Em nenhum momento. Muito pelo contrário. Com exemplos, né? Muitas vezes com parábolas, Jesus Cristo nos mostra que caminho a gente pode seguir. Sabe aquela frase? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo. Eu sou livre, estou aqui, posso fazer tudo. Mas será que é certo? Será que eu devo? Será? Vamos pensar. Então vamos dar uma lida aqui nesse capítulo, que eu gosto assim, bastante desse capítulo, desse item. Então, assim, eu acho ele tão perfeito, principalmente nos dias de hoje, né, que nós estamos vivendo essa pandemia, em que os nossos valores eles estão sendo questionados, né? Esse momento que nós estamos passando, na verdade, eu acredito piamente que é para resgatar, né? Como Joana de Ângeles diz muito bem no autodescobrimento, né? Trazer aquilo, aflorar o que nós temos dentro da gente, vindo resquícios de vidas passadas, e que nós aqui, a gente está adormecido, mas que está lá, mas que a correria da vida deixa ele cada vez mais esquecido, porque a gente não faz uma introspecção. A gente não para nunca para pensar. O que eu estou fazendo da minha vida? Isso que eu estou fazendo é certo? Isso que eu estou fazendo não é certo? Eu devo fazer isso? Enfim, eu vou começar, porque eu já falei que vou começar e não começo, né? Então fala assim, o homem simplesmente possui de seu o que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, usufrui segundo a sua permanência na terra. Mas, já que é forçado a abandonar o que possui, apenas tem usufruto e não tem posse real. O que então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isto que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, o que lhe servirá muito mais no mundo do que neste, né? Em outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico na sua partida do que em sua chegada, pois do que ele tiver conquistado no bem, depende da sua posição futura. Quando o homem vai a um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos que usará naquele país, mas não se sobrecarrega com coisas que não vão ser úteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, abastecendo-vos de tudo o que poderá vos servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, dar-se-lhe um bom alojamento, se ele puder pagar. Aquele que pode menos, se dá o pior. Quanto àquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim ocorre com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. A sua colocação está subordinada às suas posses, mas não é com ouro que ele salda esse compromisso. Não lhe será perguntado: quanto possuístes na terra? Que função ocupaste? Eras príncipe ou eras operário? Mas lhe bem será perguntado:
o que trazes. Não será computado o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Sendo assim, o operário pode ser o mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de sua partida pagou em ouro a sua entrada no céu. A isto lhe responderão: os lugares não se compram aqui, eles são ganhos pelo bem que se faz. Com a moeda terrestre podeis comprar terras, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. Sois ricos destas qualidades? Sede bem-vindos, ide ao primeiro lugar, no qual todas as venturas vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão das vossas posses. Pois bem, lembra que eu falei que no início, quando nós desencarnarmos, que nós vamos, né, para o outro plano, se perguntarem para a gente, o que a gente lê, o que você está trazendo, Márcia? Me fala, para você chegou, né? O que você trouxe? Como é que foi sua vida? Como é que não foi? De uma certa maneira, né? Metaforicamente falando. A gente vai dizer o quê? Né? O que a gente pode dizer? O que nós estamos cultivando aqui? Porque aqui no Evangelho fala claramente, isso assim, perfeito. Mas, já que é forçado a abandonar o que possui, apenas tem um usufruto e não posse real. Então, quer dizer, eu tenho meu nascimento, tenho meu estudo, vou trabalhar, né? E estou naquela correria, correndo atrás de um bom emprego. Claro, todos nós queremos ter um bom emprego, né? Todos nós queremos ter uma casa, todos nós queremos ter um carro, uma casa de praia, viajar. Então, a gente acaba empregando o nosso dinheiro e mais, nós acabamos empregando a nossa atenção em demasia a tudo isso. Lembra no início que eu falei, não se deve amar a Deus e a Mamon, um ou outro? Eu disse que a gente tem que ponderar. A gente tem que trabalhar, mas a gente tem que ver o que esse nosso trabalho está acarretando com a nossa vida. Será que eu estou trabalhando demais? Eu estou deixando de cuidar do meu lado espiritual? Será que eu estou fazendo a minha prece? Será que eu chego tão cansado do meu trabalho que eu não tenho tempo, eu não tenho ânimo para fazer uma oração? É isso. Esse é, na verdade, o clique, o pulo do gato desse item. Eu me incluo, né? Porque geralmente a gente que está aqui falando, a gente fala primeiro para a gente, né? Então, a gente tem uma festa, às vezes, um casamento, daqui a um mês, 2, 3, e aí de agora a gente já está abrindo o armário para saber que roupa a gente vai usar. A gente já está pensando que presente a gente vai dar. A gente já está se imaginando naquele salão de festa, com aquelas pessoas amigáveis, nossos amigos, nossos parentes, muitas vezes, por que não? Mas a gente é incapaz de separar um horáriozinho do dia para a gente fazer um culto do Evangelho no lar. Às vezes a gente arranja tanto argumento para não fazer uma prece ao deitar, ao levantar. Ai, tô cansado, tô atrasado, vou me embora. Ai, eu tô muito cansado, fadigado, vou jantar e vou dormir, vou desmaiar. Então, a gente está só tendo a nossa tendência para o lado material, pensando no hoje, pensando no agora. Nós não vamos ficar aqui para semente. Nós vamos desencarnar, claro. Nós vamos desencarnar. E quando nós desencarnarmos, nós não vamos deixar de ser o que somos aqui. Se aqui nós somos pessoas melindradas, lá também vamos ser. Se hoje aqui eu sou uma pessoa egoísta, isso é meu, não empresto, isso é meu, ou então só quero para mim, lá eu vou continuar. Se hoje aqui eu sou uma pessoa completamente vazia, penso em muitas coisas, faço muitas coisas, mas
não termino nada que eu começo, estou sempre assim meio perdida, lá também eu vou continuar. Muitas pessoas, né? É porque praticamente eu nasci, na verdade, numa casa espírita, né? Minha mãe é espírita, então desde pequena a gente ia para a casa espírita, evangelização infantil, uma cidade espírita, enfim, e depois fui crescendo e fui continuando a minha vida na casa espírita. Meus filhos também sempre foram para evangelização infantil. Enfim, a gente acha tempo quando a gente quer. Quando a gente quer, a gente consegue colocar. A gente consegue. Porque quando a gente desencarnar, de uma certa maneira, a gente vai ter que mostrar o que nós fizemos aqui. Porque a encarnação, né, a reencarnação, na verdade, ela é uma oportunidade que o nosso Mestre Jesus nos concede de refazer aquilo que a gente fez e que não fez direito. É como uma escola, né? É como uma escola. Eu estou lá na primeira série. Eu não fui bem nessa matéria. Fui bem em português, matemática, ciência e história, não fui bem. Então, você vai ficar de recuperação, né? Então, ao longo da nossa vida, nós vamos tendo essas recuperações, vão surgindo oportunidades na nossa vida para a gente reparar aquilo. Nós temos que ter ouvidos de ouvir, perceber os sinais. Aquilo que está sempre se repetindo, Divaldo diz, para a gente prestar muita atenção naqueles pensamentos que são constantes ao longo do dia. Todo dia eu penso aquilo, todo dia acontece isso. Virou, mexeu, esse assunto, essas atitudes acontecem na minha vida, toda hora, tudo se repetindo. Para, pensa, que é ali que está a resposta. É a recuperação que a gente está tendo na nossa vida, graças a Deus. Aí a gente desencarna, né? Eu cheguei lá no plano espiritual e esse daqui não foi bem, esse daqui não foi bem, vai voltar. Repetimos de ano. Não é uma nova oportunidade de fazer tudo de novo? A gente não foi expulso da escola. A gente vai voltar para tentar, né, de uma outra maneira, tentar ver de uma outra forma. Então, eu digo sempre que a reencarnação é uma grande oportunidade, uma bendita oportunidade, né? Que nos dá sempre esse jeito da gente fazer tudo de novo, de uma outra maneira, né? Vai nos aparecer, vai aparecer as possibilidades da gente ver por um outro lado, da gente ver, sabe, de uma outra maneira. E se a gente errar, errou. Nós vamos desencarnar e vamos voltar. Aquele rio ali não ficou legal, vamos fazer melhor, você pode fazer melhor. Jesus, para Paulo, eu amo falar de Paulo, porque eu gosto muito de falar de Paulo, porque eu acho Paulo como nós, assim, né? Olha só, querendo igualar a Paulo, quem sou eu? Mas eu digo assim, eu digo nesse erro, no erro que a gente tem, né? Paulo era o maior perseguidor dos cristãos, né? E como ele se deparou com aquela energia toda, né, do nosso Mestre Jesus, ele simplesmente perguntou: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Jesus podia ter falado: Paulo, vou te dar mais uma oportunidade. Não foi isso. Jesus conhecia Paulo. Jesus sabia muito bem o que ia no coração de Paulo, assim como ele sabe o que vai no nosso coração. Jesus sabe que nós temos nossas falhas. Até porque se não tivéssemos as nossas falhas, aqui a gente não estaria. Nós estaríamos lá no mundo crístico, né? Não aqui no mundo de provas e expiações. Mas nós estamos nessa tentativa, dia após dia, de sair daqui do mundo de provas e expiações e nos direcionar ao mundo de regeneração. E isso não é com uma encarnação. Isso não é com duas, nem com três. São com várias. O que a gente não pode é deixar
para frente e procrastinando. Ah, essa eu não consegui, essa já tô velha, não quero mais. Ih, já tô com 50 anos, essa aqui não dá mais tempo. Essa aqui não dá mais tempo. Vou deixar para a próxima encarnação. Ah, na próxima encarnação, aí eu penso na minha vida espiritual, aí eu faço minhas orações, aí eu presto minha caridade. Essa aqui deixa eu curtir, deixa eu viver, né? E a gente vai sempre colocando isso para frente, adiando, e mais vezes voltando, mais vezes sofrendo. E à medida que a gente vai fazendo, né, tudo isso com a gente, nós vamos fazendo com outras pessoas. Então a fila aqui, que está vindo junto com a gente, está cada vez aumentando mais. Está cada vez aumentando mais. Porque nós estamos sempre deixando para depois. O que a gente pode começar hoje. Muitas das vezes, né, a gente vê, às vezes, uma senhora, um senhor, uma pessoa que às vezes foi muito dura ao longo da vida, né? Não era amável, não era bondosa ou bondoso, não costumava olhar com tanto carinho para o seu próximo, né? E às vezes é acometido de uma doença, né? A doença ali no leito é um lugar muito especial, porque é ali que a gente começa a raciocinar, né? A ter alguns entendimentos. A oportunidade do nosso Mestre Jesus, ela vai ao longo de nossa vida inteira. Então, à medida que o tempo vai passando, Jesus vai dando mais oportunidade para a gente continuar a nossa mudança. Tentar. E às vezes a gente fala, né? A gente tem mania de julgar. A gente está sempre julgando. Aí a gente fala, nossa, aquela pessoa passou a vida inteira fazendo mal para os outros. Passou a vida inteira dura, não dava um abraço no filho, nem olhava o neto, não dava atenção às pessoas que precisavam. E agora, aí, que está no hospital, assim, assado, agora está mudando, falando diferente. O que nós temos que fazer nesse momento? Dar graças a Deus. Porque nós temos a vida inteira para nos transformar. A vida inteira para juntar as virtudes para quando desencarnarmos, lá no plano espiritual, como aqui diz no Evangelho, falar, que perguntarem para a gente, o que tu trouxe? Eu falo, eu trouxe amor, eu trouxe compreensão, eu trouxe sabedoria, eu trouxe paz. Eu levei paz para as pessoas, então estou trazendo ela. Lembra que eu falei que a gente desencarna, a gente não vira santo, a gente continua dos mesmos jeitos, mesmas manias e atitudes no plano espiritual. Então, quando a pessoa, mesmo que lá a velhinha tenha sua transformação moral, nós temos que dar graças. Porque graças a Deus que ainda teve tempo de ter a sua transformação moral. E todos nós podemos ter a nossa transformação moral. Todos nós podemos. Todos nós devemos, em algum momento da nossa vida, avaliar. Isso aqui, eu tento tanto, isso aqui não dá certo, eu tento tanto por aqui, não dá certo. Aí eu estou tentando fazer isso, não está dando certo. Para e vê. Como estão os seus pensamentos? Como estão os pensamentos? Que nuvenzinha. Eu costumo dizer, no livro, né, Os Mensageiros, é um livro belíssimo da obra de André Luiz com Chico Xavier. É uma obra assim, belíssima e que nós estamos estudando isso, né? Aqui no centro a gente está estudando. E ele vai do início ao fim, falando sobre o poder do pensamento. Esse link que o nosso pensamento faz com a espiritualidade. Seja a espiritualidade de luz e seja a espiritualidade com pouco entendimento. Nós vamos atrair. Então, vamos começar
a perceber esses sinais, que esse pensamento está vindo na nossa cabeça o tempo todo, esse pensamento que toda hora está ali. Toda hora eu tento fazer uma coisa e dá de nossa, de novo aconteceu isso, outra vez. Será que isso não quer dizer alguma coisa pra gente? Será que a gente não está colocando, nos sobrecarregando com muitas coisas que, como diz aqui, aqui fala assim, quanto àquele que nada tem, deixá-lo ao relento. Sua colocação está subordinada às posses, mas não é com ouro que salda seu compromisso. O que nós estamos carregando aqui, achando que é ouro, que vai saldar nosso compromisso no plano espiritual, que está fazendo tudo da gente dar errado? Tudo que a gente está fazendo, a gente tenta um emprego, a gente não consegue, a gente tenta ter um bom relacionamento pessoal com a nossa família, a gente não consegue, está sempre em atrito. Dentro da nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, o que a gente está fazendo? O que eu estou acumulando que não tenho que acumular? Isso atrapalha. Pensa, vamos lá, vamos fazer um exercício rapidinho. Nós estamos aqui conversando, né? Você está ali, eu estou aqui. Daqui a pouco eu termino aqui e vou fazer as minhas coisas. Será que enquanto eu estou fazendo as coisas eu não estou lembrando daquela pessoa que não desce, que a gente fala, né? Não desce e ela está ali. Eu não estou dando perdão. Será que a comida que está sobrando na minha casa, eu estou conseguindo? Nem que seja um pratinho, ó, meu filho, está aqui na rua, né? Olha aqui, ó, uma comidinha para você. Será que eu estou abrindo a porta dentro da minha própria casa para saber se meu filho está bem? Será que aquela tia que mora lá longe, que a gente nem se fala, será que nesse momento dessa pandemia toda eu já liguei para ela? Será? Ou será que eu estou só acumulando ranço, egoísmo, raiva, melindre? Ai, ela fez assim, ela me olhou estranho no elevador, não gostei dela. A gente é assim, né? A gente é assim. Ai, não, me olhou estranho. Dei bom dia, ela não me deu bom dia. Mas a gente não quer saber se aquela pessoa perdeu algum parente, se aquela pessoa está com algum problema dentro de casa, se aquela pessoa tomou algum remédio e não está conseguindo, né, nem chegar em casa direito para poder descansar, mas a gente está ali julgando. Para julgar a gente é bom, né? A gente está sempre julgando. Será que não está na hora? Principalmente nesse período que a gente está passando, que está dando tanto tempo para a gente refletir da nossa vida. Olha que oportunidade abençoada. A gente refletir o que nós estamos carregando tanto nos nossos ombros que está nos impedindo até de andar, até de avançar. Quanto mais ajudar o próximo. Nesse período, né, já que a gente está passando por pandemia, eu estou falando isso toda hora, a gente vê, né, muitas pessoas ajudando, né, a caridade, assim, a todo vapor, as pessoas ajudando o próximo, fazendo arrecadações de alimentos e tudo, né, para ajudar as pessoas que a fome não espera, né? A fome não espera. Dói, a gente tem que comer alguma coisa. E tem gente que não tem nada. E o pior de não ter nada é não ter nem perspectiva de um dia ter, de uma hora ter. Né? E a gente vê as pessoas, né, ali e tal. Mas a caridade, a gente tem que lembrar que ela começa dentro da nossa casa. Nossa casa é o nosso corpo. Aí depois para fora, para dentro da nossa casa realmente. E às vezes você se desdobra de tal maneira, sabe, para fazer essa caridade desses mutirões e tudo, mas dentro da sua casa, na sua família. Nós estamos trabalhando essa virtude da caridade com o próximo, no nosso círculo familiar.
Ah, Márcia, mas eu não posso fazer nada, eu não posso nem ajudar ninguém. Será que a gente não pode fazer uma oração? Será que a gente não pode fazer uma prece sentida para uma pessoa que precisa? A gente vê tantas pessoas na televisão fazendo essas ajudas, várias lives, né, de vários artistas, né? Gente, será que a gente não pode ajudar naquele momento? Será que você não pode falar assim, ai meu Deus, que os bons amigos do plano espiritual possam tocar no coração de todas as pessoas para que cada um possa ajudar, nem que seja um pouquinho. Será que isso não é uma forma de usar a caridade? Para a gente ir cada vez mais tirando esse peso do egoísmo nas nossas costas. Será que não está na hora da gente ver, como diz aqui no Evangelho, qual é a verdadeira propriedade? Que a verdadeira propriedade não é o acúmulo de riquezas em ouro, em prata, em palácios, em casas, em carros, em viagens, mas sim aquilo que a gente está levando dentro de nós. Divaldo Franco fala que à medida, né, que a gente vai fazendo uma coisa, mesmo sem ser do coração, né? A gente vai fazendo, a gente vai, digamos, a gente está lá no centro, estamos distribuindo sopa, estamos distribuindo agasalho, estão fazendo várias correntes, isso, aquilo, outro. Ah, eu vou só porque fulano me chamou, vou lá ajudar, vou lá, mas que nem tocou o coração. Vá, não julgue quem está indo dessa maneira. Porque à medida que a gente vai fazendo aquilo por repetição, chega uma hora que aquilo faz falta para a gente. Quem mais recebe é quem dá. Porque às vezes, quem recebe está tão faminto que não vai lembrar de te dar obrigado. E a gente está ali só esperando obrigado. Quem está com fome não vai lembrar na hora. Geralmente não vai. De te agradecer. De imaginar que às vezes você tirou o seu último R$ 10 para comprar aquele prato de comida para ele. Mas a gente está com aquele milindre aqui que não vai nos levar em lugar nenhum. Vamos tirar. Hoje eu tiro um pouco, amanhã eu tiro outro. E à medida, como o Divaldo falou, que a gente vai fazendo, a gente vai tentando. Ai, mas eu não sou boazinha assim, eu estou perdoando demais, Vai tentando, vai trabalhando perdão. Vai trabalhando perdão, até que um dia você perdoa, que você nem lembra que você estava de mal com alguém, que alguém te feriu. Então, vamos trabalhando, vamos insistindo. O que eu quero dizer com isso de insistir? Estou dando esses exemplos, né? É que tem tudo a ver com isso que está aqui no Evangelho. Tem tudo está aqui. Não adianta a gente só correr atrás de bens materiais. Não adianta. Para a nossa evolução espiritual, não adianta. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo com o que nós estamos ganhando. Não é proibido você ser rico. Não é proibido. Ah, Márcia, eu ganhei muito dinheiro com o meu trabalho. Agora eu vou dar para os outros. Posso dar um pouquinho ali. O que não te faz falta não interessa para Deus. O que não te faz falta não interessa. Deus quer esse movimento dentro de você de mudança, mesmo que você não dê nada. Mesmo que você não tenha nada para dar de bem material para alguém, nesse momento pelo menos, Deus quer um movimento lindo que tem dentro de você. Esse movimento que só de falar arrepia. Esse movimento de colocar em prática a sua oração pela humanidade. Pela humanidade, a humanidade precisa de oração. Vou dar um outro exemplo.
Sabe quando é Natal? Novembro, acabou Natal. 1º de dezembro a gente já sente um movimento diferente, uma energia diferente. A gente não sabe por quê. O dia está normal, as coisas estão normais. Muito pelo contrário, se for na base do trabalho, de raciocinar dezembro no trabalho, é muito mais corrido, porque a gente tem esse feriado, Natal, Ano Novo, então a gente está correndo com o trabalho. A gente tem que, às vezes, comprar uma lembrancinha para um filho, para a mãe, tem que ver a compra do mercado. Então, o mês de dezembro é corrido. Era para ser um mês como? Fadigado. Era para ser um mês cansativo. E como é dezembro? Me fala. É um mês super lindo. É um mês que a gente está com toda a energia. A gente acorda feliz. A gente passa na rua, dá bom dia para quem a gente nunca viu. A gente olha uma bolinha pendurada na portaria de alguém ou no jardim de alguém, a gente fala: ai, que coisa linda essa bolinha de Natal. Na fila do mercado, você não se incomoda na fila do mercado na época do Natal. Você conversa com a moça: ai, o leite moço como estava aí, ai, aqui estava bem, ah, você comprou isso de Natal, você vai fazer como? Me ensina a fazer esse bacana, me ensina a fazer esse frango. A gente está disposto. Por quê? Pronto. Aí que eu quero chegar. Lembrando lá dos mensageiros que eu falei no início. Por quê que dezembro é assim? Porque as pessoas estão vibrando na mesma intensidade. Porque eu estou pensando na felicidade do Natal de encontrar minha mãe, meus filhos, minha sogra, minha cunhada, meus amigos. E o vizinho está com o mesmo pensamento, o outro está com o mesmo pensamento, lá longe está com o mesmo pensamento, no outro estado, no outro. Está todo mundo vibrando com o mesmo pensamento. Então, o que está formando aqui? Uma egrégora, assim, só de felicidade, que está atraindo os irmãozinhos na mesma faixa vibratória. E isso vai cada vez mais aumentando, 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 aumentando. Então a gente sente aquela nuvem de felicidade que diz nos mensageiros o poder do pensamento. Se a gente não começar hoje, amanhã é tarde. A gente tem que começar hoje a trabalhar os nossos pensamentos hoje. Quando a gente perceber que a gente está indo mais para o lado material, puxa mesmo, só você me puxa. Márcia, tô vendo que você é isso, eu tá pensando em fazer isso, aquilo, outro, mas não tô vendo você trabalhar no espiritismo, não tô vendo você fazer sua caridade, não tô vendo você fazer seus estudos. Sabe aquele negócio? Que a gente está sempre tendendo para um lado e o outro a gente está deixando ali, a deriva. E o que leva a gente de uma forma diferente e melhor no plano espiritual? O quê? As virtudes que a gente conquistou aqui. Não adianta eu chegar no plano espiritual e até, ao invés de ficar na erraticidade, eu falar: ai, me desculpa, eu perdi tempo, ai, me desculpa, me perdoa, sou uma pessoa boa. Ah, não adianta. É aqui. Sabe aquele negócio da prova? Olhei a prova da escola, deixou em branco. Não vai fazer de novo, acabou o tempo. Nós vamos esperar acabar o nosso tempo? Nós vamos permitir isso com a gente? Se a gente tivesse noção do trabalho que dá para preparar uma encarnação, se a gente tivesse noção do trabalho que dá achar aquele que vai ser o pai, aquela que vai ser a mãe, aquele que vai ser o irmão, onde eles vão se encontrar, como é que vai ser, o que vai acontecer, que dia vai ser, que dia que não vai ser. Se a gente tiver essa noção, a gente não vai desperdiçar. Nós não podemos desperdiçar a nossa encarnação. Como André Trigueiro, uma vez eu assisti uma palestra dele aqui, já assisti 2 aqui
não, uma aqui, outra lá na CERJ. Ele fala que nós não viemos aqui a desfile, não é nem a passeio que ele fala, desfile. Nós não estamos aqui desfilando, nós estamos aqui para aprender. E a gente aprende errando, mas agora insistir no erro não dá. A gente estuda, a gente começa a ler, sabe aquele negócio? Você está lendo, aquilo dali te deu uma verdade, tocou. Não faço isso. Porque a gente sabe. A gente finge pra gente. Mas no fundo, a gente sabe o que a gente faz de certo e o que a gente faz de errado. Aí olha, isso aqui eu não faço. Meu Deus, tem que ser caridoso, olhar o próximo. Será que eu tô olhando? Eu não tô olhando nem pro meu filho que tá no quarto, zangar, falou uma coisa comigo, tô 2 dias sem falar com ele. E assim a gente vai. E assim a gente vai acumulando bagagem que a gente não precisa, porque no plano espiritual isso não vai servir. Então, agora, eu falo muito. Então, agora, só para fechar, né? Para fechar, que todos nós, nesse momento que a gente está vivendo, e vamos estender esse momento para a nossa vida, o resto da vida, mas principalmente nesse momento que a gente está passando, vamos usar esse tempo para pensar um pouquinho o que a gente está fazendo da nossa vida, o que a gente está deixando para depois. Que se a gente começar agora, a gente já tá no tempo ainda. Chico Anísio diz, rapidinho, Chico Anísio diz que acordar, dizia, né? Eu nunca me esqueci. Eu acho que eu assisti uma entrevista com ele na TV Educativa, aqui no Rio de Janeiro, é TV Educativa, com a Hildegard Angel. Ela tinha um programa na TV Educativa. Eu lembro de uma frase, né? Naquela época a gente tinha muita mania de escrever em agenda. E eu lembro que eu escrevi, ele falava assim, acordar é um grande gol. Nunca mais esqueci disso. Se acordar é um grande gol porque é uma nova oportunidade que a gente tem de fazer. Diferente aquilo que a gente não está conseguindo. E de continuar fazendo aquilo que a gente já percebeu que a gente está fazendo bem. Porque não é só coisa errada que a gente faz coisa boa. Não é só coisa, sentimentinho pequeno que a gente tem dentro da gente. Você tem coisas boas dentro de você, sim. Então vamos resgatar tudo isso de bom que tem dentro de você. E vamos aproveitar e colocar em prática. Vamos ligar para nossa tia, que de repente está sozinha, ninguém deu uma ligadinha para ela, porque a gente está podendo, né? Isolamento social. Vamos ver o nosso filho, que agora deve estar lá dormindo. Vamos fazer um lanchinho gostoso para ele. Nosso marido, nossa esposa, a nossa plantinha. Ai, os nossos animais. Vamos fazer um carinho com os nossos animais, vamos interagir. Vamos colocar esse sentimento bom que dentro da gente para fora, sem esperar. Hoje. Vamos fazer isso hoje. Tá bom? Então, assim eu termino, né? Capítulo 16 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 9, a verdadeira propriedade, tá? Então, a verdadeira propriedade é o que está dentro da gente, aquilo de bom que a gente consegue fazer, trabalhar esse movimento, né? Eu me despeço daqui, tá? Nesse encontro que a gente teve hoje, vamos ter outros. E sempre agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, agradecendo a Deus por esse bálsamo assim, que a gente recebe quando fala do Evangelho. Eu, quando começo a falar do Evangelho, eu não paro mais, adoro. Eu gosto muito de estudar, eu sei que vocês também. Né? Imbuído sempre no mesmo pensamento de amor ao próximo. Nós vamos vencer essa batalha e todas as outras que virão. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus.